No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Aqui estamos sempre para compartilharmos o pão diário, esse pão vivo gostoso que desceu do céu para nos dar a vida eterna, né? Nos trazer conhecimento, nos trazer sabedoria, né? Nos deu, como diz João, lá no capítulo 5 de 1 João, nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, né? Que bênção! E por isso que nós estamos aqui na internet, no caso no YouTube, no WhatsApp, e também estamos com o programa Nossa Voz na Rádio Betel, Rio de Janeiro, 98,7 FM, para Barra, Recreio, Jacarepaguá, toda aquela região abençoada de Jacarepaguá, e para o restante do Rio e do país e do mundo pela internet através do Rádio Betel 98fm.com.br. Baixe o aplicativo da Rádio Betel, é muito mais fácil você acessar a rádio pelo celular através do aplicativo. Baixou o aplicativo, é um aplicativo leve somente para ouvir a rádio. Olha que maravilha. Quando você instala, baixa aí na sua loja, aí no Play Store, aí na sua loja de aplicativos, é quando você instala ele, simples, fácil, não ocupa a memória do celular nem nada. Clicou nele, tendo internet, você ouve. Muitas ouvintes dizem que, ouvem o Bom Dia Betel, que é o programa que eu apresento, pela manhã, lavando louça, fazendo as coisas. O pessoal põe no escritório, põe no Bluetooth. Agora, a internet nos dá muita opção de ouvir a rádio tranquilo, no carro, As pessoas põem aí no aplicativo, coloca o cabo ali no rádio do carro e vai ouvindo tranquilamente, tendo sinal de internet, vai embora ouvindo a nossa programação. É gostoso demais ou não é? Vamos lá, meus irmãos, comparando aqui as escrituras, e é isso que deve fazer o crente que se preza. Lembra dos bereanos, que Paulo pregava e eles iam conferir nas escrituras, como nos narra o livro de Atos, para ver se estava ok, se o que Paulo estava falando estava batendo, estava fazendo sentido. Porque não basta simplesmente você chegar como fazem hoje, fala e diz que está escrito e não vai lá conferir. Então, essa mensagem que nós anunciamos a vós outros, usar aqui os termos o português aí bíblico, a mensagem que nós anunciamos a vós outros, ela é para ser ouvida, sim. A fé vem pelo ouvir. Isso é muito importante salientar, que a fé ela não vem por ler, ela vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Por isso que é importante você estar no lugar onde alguém esteja falando, ministrando a palavra do Senhor, que a fé ela fica ativada. Veja o que diz aqui, veja o que Jeová fala no livro de Isaías, capítulo 61. Vou ler o verso 6. Diz assim: contudo, sereis chamados sacerdotes de Iavé, ministros do nosso Deus. Alimentar-vos-ei das riquezas das nações, a vez de suceder-lhes na sua glória. Olha que palavra. As pessoas gostam de olhar, de analisar muito o verso 7, Em lugar da vossa vergonha, que tendes sofrido, terei porção dobrada, dupla honra, aquele processo todo que é o verso 7 de Isaías 61. Mas o verso anterior a esse, que é o verso 6, diz: contudo sereis chamados sacerdotes, isso aí é no futuro, apontando um pouco mais para frente, ministros do nosso Deus, vocês vão ser chamados de ministros de Jeová. Se você quiser ler o texto ali, o verso 5, que diz que vocês vão apacentar os vossos rebanhos, pessoas de outras nações e tal, Então já sabe de que está falando ali o profeta Isaías. Mas o que quero chamar a atenção é: vocês serão chamados ministros de Jeová. Ué, mas e aí? Vamos comparar as escrituras, vamos ver se alguém fala de coisa semelhante no Novo Testamento. E aí nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4, no verso 1 de 1 Coríntios 4, Paulo diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Cristo.
e despenseiros dos mistérios de Deus, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. 1 Coríntios 4:1. E despenseiros dos mistérios de Deus, aqueles que guardam a dispensa. Despenseiro é aquele que tomava conta das dispensas lá, né? Dos mistérios de Deus. Deus tem mistérios e tem pessoas responsáveis por transmitir e revelar aos homens esses mistérios. Mas esses homens precisam nos considerar como ministros de Cristo. E Isaías está falando, em breve vocês serão chamados ministros de Jeová. Veja se a Bíblia ela não contextualiza. E nós não temos duas pessoas aqui para dizer que você ora é ministro de um, ora é ministro de outro. É o mesmo. Por isso que Jesus, defendendo a sua condição divina para os judeus, eles falam, você não conhece Abraão, você tem 50 anos, como que você viu Abraão? João 8,58, Jesus responde, em verdade vos digo, ou seja, quando ele fala, enfatiza, em verdade, esta é a absoluta e puríssima verdade. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele fala isso, pega pedra e pau para matá-lo. Então Jesus é o próprio Jeová. Paulo também fala em outros textos, indiscutivelmente, ou seja, não tem como debater, isso não dá para isso, não, embora seja tema de debate, ao longo dos anos se tornou debate, desde o primeiro século é debatido a divindade de Jesus, é debatida se ele é Deus ou se não é, isso tem sido discutido, mas Paulo fala indiscutivelmente, indubitavelmente, não tem dúvida. Grande é o mistério da piedade, nós somos dispenseiros desse mistério. Grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Deus, não é o Filho de Deus, é Deus, eu vou insistir sempre nesta tecla. E nós somos dispenseiros desse mistério. Tem o mistério do matrimônio, a Bíblia fala do mistério do casamento. Você sabia disso? Que o casamento ele representa, ele aponta, ele é a expressão exata do casamento de Deus com o seu povo? Pois é, Paulo fala sobre isso, Efésios capítulo 5, é um mistério, vos digo, grande esse mistério, mas vos refiro a Cristo e à igreja. Tem um mistério da iniquidade, que fala também, Paulo fala na carta de 2 Tessalonicenses, né? O mistério da iniquidade, e tem o mistério da piedade. O mistério da iniquidade é o oposto do mistério da piedade, e vice-versa. Tem o mistério da ceia, o mistério do arrebatamento é um mistério, e muitos outros mistérios, são 7 mistérios fortes que a Bíblia fala, e nós somos o quê? Despenseiros desse mistério, o mistério da piedade. Eu estou falando para você aqui, todos os dias, o meu programa, o Minuto da Unicidade, esse quadro que você ouve, ele é um quadro dedicado a falar do mistério da piedade. Esse é o ponto, mistério da piedade, esse é o nosso objetivo. Qual é o mistério da piedade? Deus, o próprio Deus, foi manifestado em carne. E nós somos ministros de Cristo. E o Antigo Testamento fala, não, vocês não vão ser ministros de Cristo, vocês vão ser ministros de Jeová. E aí? O Jeová, ele é o mesmo que se fez carne e veio aqui. Jeová fala, um dia eu vou aí, vou buscar minhas ovelhas, um dia eu vou aí, quando eu chegar aí, os cegos vão enxergar, surdo vão ouvir, mudo vai falar. Jeová já deixou tudo isso pronto nas Escrituras, só não vê quem não quer. Só quem quer debater e resistir, porque não entende a linguagem de Jesus, como ele diz mesmo lá no capítulo 8 de João do Evangelho, verso 48 em diante, ele diz, vocês não entendem a minha linguagem porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não podem, não aguentam, não entra em vocês a minha palavra. Porque, claro, a doutrina trinitária, ela desenvolveu muitos questionamentos, não pôde responder muitos questionamentos e fala, bom, é o mistério da Trindade, mas a Bíblia não fala de mistério. Esse é o único mistério que não está nas Escrituras. O mistério da Santíssima Trindade, ele não está na Bíblia. Está extra-bíblico, ele foi adicionado depois, no Concílio de Nicéia. O mistério da Trindade, ele não consta, você nunca vai ler lá, mistério da Santíssima Trindade, não tem. Isso é teológico, isso é um conceito teológico, uma doutrina teológica extra-bíblica, porque esse mistério da Santíssima Trindade não está em página nenhuma
dos 66 livros das Escrituras Sagradas. Agora, você vai encontrar o mistério da piedade. O mistério da piedade, 1 Timóteo 3,16, estude ele, busque várias versões dele. Estude nos originais. O mistério da piedade. Você vai ler o mistério da iniquidade, que é o contrário desse, que é o homem querer se passar por Deus. Paulo fala sobre isso lá na sua carta à igreja de Tessalônica. E você, acompanhando aqui o Minuto da Unicidade, você vai ouvir todos os dias a gente falar alguma coisinha que seja a respeito do mistério da piedade. Eu não sei quanto tempo nós vamos ficar para continuar falando sobre esse assunto, mas saiba uma coisa, eu sou uma das poucas vozes no país que fala sobre esse assunto. Não falo para me vangloriar, eu sou uma das poucas pessoas da mídia que tem acesso à mídia falando sobre este assunto todos os dias. Por isso faz bem dar crédito a analisar. Os demais outras coisas você tem aí aos montes, a escolher a dedo, a pincelar, a gosto, né? Mas poucas, sou uma das pouquíssimas pessoas que falam desta verdade absoluta, como Jesus disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ore por mim. Dias que tenho passado não são dias fáceis, tenho passado dias muito difíceis. Eu estou numa guerra espiritual das maiores que já enfrentei. Por isso que eu peço suas orações, sua ajuda. Você que tem meu contato, né? Mande mensagens, entre em contato, apoie este programa, porque eu volto a dizer a você, eu não sei quanto tempo ele fica mais no ar. Eu espero estar aqui com você sempre e por isso eu conto com você, tá bom? Tenham todos um excelente dia. Você que ouve na Betel, vamos aqui a uma música bonita e daqui a pouco nós voltamos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.